Meus irmãos, estou tentando fazer a segunda parte do vídeo e a vinda do Senhor Jesus e não vinda volta, como alguns afirmam, não é? Nós tratamos no vídeo anterior, são centenas de versículos, centenas, não, dezenas, não é? E não estou conseguindo, já é a terceira vez que estou agora tentando. Mas ao invés de trazer a extensiva lista da expressão eis que venho, na sua vinda, eu vou tratar apenas de um versículo aqui, já que eu não estou conseguindo, está dando problema. Eu vou tratar do capítulo 22, verso 17 do Apocalipse, que diz o seguinte: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse versículo, a igreja está no céu ou na terra? Porque aqui ela é chamada de esposa, ela não é mais noiva. O casamento já aconteceu, não é isso? Então ela é esposa. E ela não está no céu, ela está na terra, porque é a igreja no milênio. Então, dessa forma, quando ela diz vem, ela está dizendo vem para quem? E quem ouve, venha. Ou melhor, e quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ora, qual que é a soma e o objetivo do versículo? Chamar para se beber da água da vida. Ela não está chamando Jesus para vir, não. Aqui não é o Espírito e a igreja chamando Jesus. Aqui é o Espírito e a igreja chamando as pessoas para beberem da água da vida. Mas quem é a água da vida? É Jesus. É como se estivesse dizendo, venham beber de Cristo, venham beber de Jesus. Aí você pergunta o seguinte, mas como assim? No milênio vai ter pregação do Evangelho? Vai. Por que vai? Quando o milênio começar, o Senhor vai lançar no inferno todos aqueles que aceitarem a marca da besta. Mas todos aqueles que não aceitaram não vão ser lançados. Só para mostrar aqui essa situação de ser lançado no inferno, Mateus 13, verso 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que cause escândalo e os que cometem iniquidade. Veja, irmãos, é chamado arrebatamento maligno. Então, tudo que causa escândalo e comete iniquidade vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e com o falso profeta. Aqui, ó. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas no milênio acontece, por exemplo, a situação dos egípcios, por exemplo, né? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Veja que os egípcios hoje são muçulmanos. Eles nem sonham em ser cristãos, não é isso? Mas haverá muçulmanos que não vão se render e nem se curvar à besta. Então eles vão estar aptos para entrar no reino milenar, sim, porém a religião e a tradição vai falar mais alto. Aí o que vai começar a acontecer?
não vai chover sobre eles. E aí o que vai acontecer? E alguém vai dizer para eles o seguinte: olha, se vocês não subirem a Jerusalém, não vai chover não, viu? Então aí cumpre-se a expressão do Senhor Jesus no milênio, e é aí que nós vamos entender melhor Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Está dizendo para quem? Para o muçulmano, para os egípcios, para aqueles que ficaram no milênio e não se curvaram perante a besta, não aceitaram a marca, nem o nome, nem o número. Aí você pergunta assim: como? Olha, Deus tem os seus meios, né? Os seus escolhidos. São pessoas que de alguma forma alcançaram graça diante dele. Então, o espírito e a esposa, porque já casou, já aconteceu o casamento, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, porque o objetivo aqui não é a vinda do Senhor Jesus, é vir e beber, porque o Senhor Jesus já veio. Então, se ele já veio, por que a igreja vai, e a igreja casou, por que ela vai estar dizendo vem? Não faz sentido ela dizer vem. Aí, a expressão é venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus irmãos, é muito interessante isso aqui, não é? É muito interessante. Há muita gente que faz uma festa muito grande, o espírito e a esposa dizem vem, você também diz vem, meu irmão, diz vem, vem Senhor Jesus, confunde tudo, não é? As pessoas criticam a gente, fulano de tal é letra pura. Pois é, eu prefiro ser letra pura e não me enganar com versículos, não é isso? Do que ser alguém sem letra nenhuma e perder-se, confundir-se, não é isso? Aí, em minha defesa, eu tenho a palavra que diz o seguinte: vós errais por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Eu estou lendo pela 15ª vez a palavra do Senhor. E confesso, é porque eu sou preguiçoso. Eu hoje leio um versículo só, um capítulo só por dia, né? Então, se eu fosse um pouquinho mais aplicado, eu estaria aí na 25ª. E toda vez que nós lemos, algo nos é mostrado. E Amós vai dizer o seguinte: o meu povo perece por falta de entendimento, né? Então você vai ver pessoas que pegam, por exemplo, a vinda de Jesus e diz o seguinte: não, ele tem a vinda e tem a volta, mas aonde foi que você encontrou vinda e volta, né? A palavra diz que ele vem, ela nunca disse que ele vai vir e voltar. Voltar, digo, para o céu, né? Quando você pega, por exemplo, Apocalipse 20, verso 4, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas aqui foram mortas pela besta e ressuscitaram depois, no final da tribulação, conforme Paulo diz que vai ser na 7ª trombeta. 7ª trombeta é no fim da tribulação. Até a 6ª trombeta só tem desastre, só tem juízo. Na 7ª você vai ver a ressurreição, conforme está em Apocalipse capítulo 11, verso 18. E iraram-se as nações, né? E veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e destruir os que destroem a terra. Então veja que a expressão aqui, tempo dos mortos, para quê? Para ressuscitar, né? Para que sejam julgados, porque aqui vai ser dado galardões a quem fez muito, um galardão maior, que quem fez menos, um galardão menor.
E Jesus disse que vai ser no último dia, porquanto a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aqueles que viu o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Aí as pessoas criam a narrativa de que Jesus tem a vinda e a volta, que a vinda é só para arrebatar e a volta é só para poder, para o milênio. Mas, gente, como assim? A ressurreição, ela só tem uma data para acontecer. Se ele tem uma vinda conforme eles disseram, então como que vai acontecer um arrebatamento, uma ressurreição antes para arrebatar a igreja antes e uma ressurreição depois para poder aqueles santos que foram mortos pela besta serem também glorificados? Não. Você tem, por exemplo, 1 aos Coríntios 15, 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Se fosse dito, o que são as primícias aqui, irmãos? Os santos que ressuscitam, os santos do Velho Testamento que ressuscitaram na morte de Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Jesus tinha pago por eles já na cruz do Calvário, então não era necessário mais que eles fossem retidos pela terra. A terra os lança de si. É por isso que eles morrem eles ressuscitam na morte de Jesus, não é? Então, Cristo e as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Se a expressão dissesse nas suas vindas, aí está certo. Mas aqui, os que são de Cristo na sua vinda, não te dá margem para isso. Aqui está um dos versículos que as pessoas usam para poder tentar fundamentar essa base, não é? Que diz assim, Tessalonicenses 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí tem pessoas que dizem o seguinte, que na sétima trombeta, quem toca é o anjo, aqui é Deus. Gente, sendo anjo ou sendo Deus, é trombeta de Deus do mesmo jeito. Isso não altera, a ordem do fator não altera o produto. Por quê? Porque a ressurreição só acontece na sétima trombeta, que está no final, e não antes. Aí tem Mateus 24, 31, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, tá vendo? O pessoal diz assim, aqui é trombeta que anjo está tocando. Gente, seja os anjos ou seja o Senhor, são trombetas de Deus. Quem vai tocar as trombetas são os anjos, eles são os ministros, operadores. Não é o Senhor que vai colocar a trombeta na boca. Os que vão tocar essa trombeta, os anjos que vão tocar essa trombeta, vão tocar a trombeta que é de Deus. Isso, na verdade, é artifício de uma mente muito fértil para tentar justificar o injustificável. Existe só uma vinda. O Senhor Jesus vai descer para trazer o reino, conforme disse a oração do Pai Nosso, capítulo 6, verso 10, está aqui bem pertinho, que vai dizer o seguinte, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino precisa vir, meus irmãos, para que se cumpra Mateus 5,5, não é? O que diz em Mateus 5,5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sim, como que eles vão herdar uma terra se ela não for regenerada? Conforme nós vimos lá em Atos 3, 20 e 21, e envie ele a Jesus Cristo, que dantes já vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Mas você acha que o céu vai ser restaurado? Não, ele não precisa de restauração. A restauração de tudo é aqui nessa terra, para que os justos, bem-aventurados, possam herdá-la. Amém, meus irmãos?
Ou, se você achou pouco, voltemos a Mateus, capítulo 19, verso 28, e Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Ora, o céu não precisa de regeneração. Meus irmãos, Deus nos abençoe.